pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. E nesse vídeo, iremos falar com a professora Yasmine Borges, que é mestre em contabilidade, sobre a declaração de imposto de renda. Você sabe por que realizar a declaração? Sabe quem precisa realizar a declaração de imposto de renda? Então, fique conosco até o final para ficar por dentro desse assunto. E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, professora Laís, muito obrigada pelo convite. Olá a todos que estão aqui nos assistindo. Bom, então, para começar, vamos relembrar, né, o que é essa declaração de imposto de renda e também qual que é a sua importância. Bom, vamos lá então, professora Laís. A declaração do imposto de renda nada mais é aí do que um documento, né, ali de preenchimento obrigatório para algumas pessoas, para alguns indivíduos que se enquadram ali nos nossos requisitos legais. E tem como objetivo ali principal fazer esse informe, né, à Receita Federal de todos os nossos rendimentos, bens, direitos, assim como as nossas dívidas também, que nós tivemos ali de movimentação durante o ano calendário anterior àquele que nós estamos ali fazendo a declaração. O final, né, o objetivo final de todo esse documento é sempre ali fazer o cálculo de qual é o seu imposto devido ou o seu imposto a ser restituído perante a Receita Federal. Ah, ótimo, professora. E professora Yasmine, a primeira dúvida, né, que muitas pessoas possuem quando se fala a respeito da declaração de imposto de renda, é quem precisa declarar esse imposto. Ótimo, realmente, né, professora Laís? É a primeira dúvida que a gente tem quando a gente conversa com qualquer pessoa, a partir do momento ali, fevereiro, finalzinho de fevereiro, que o assunto já começa a vir, principalmente ali nas mídias, será que eu preciso fazer a declaração ou não? Vou pedir para você subir aqui na nossa tela para compartilhar com o pessoal algumas informações mais básicas, né, para você ver se você realmente se enquadra no quesito de obrigatoriedade ou não do preenchimento dessa declaração. Então, o primeiro enquadramento ali da obrigatoriedade nós chamamos dos rendimentos tributáveis. Então, o que são esses rendimentos tributáveis? Então, qualquer rendimento que você receba, principalmente vindo de uma pessoa jurídica, o mais comum é o nosso salário, né? O nosso rendimento bruto ali que nós recebemos quando CLT. Mas existem outras formas desses rendimentos chegarem até a pessoa física também. Mas o comum é esse valor que nós recebemos de salário. Então, se essa renda sua anual, ou seja, nós precisamos ter a somatória de tudo que você recebeu de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano calendário anterior, se todos esses rendimentos ali ultrapassarem o valor de R$ 28.559,70, você precisa, então, fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, esse seria o primeiro item da obrigatoriedade. O segundo item é o que a gente chama dos rendimentos isentos. Então, aqui se enquadra muito a questão de aposentadoria, benefícios recebidos do INSS, pensão, ou alguns outros rendimentos que nós recebemos, seja de investimentos que nós fazemos, ou alguns tipos ali de prestação de serviço, que já vem discriminado como rendimento isento. Caso você tenha recebido um montante que ultrapasse R$ 40 mil desses rendimentos isentos, por mais que eles sejam isentos, você se torna ali dentro da nossa obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Por terceiro item, eu trouxe aqui para aquelas pessoas que fazem realização de operações na Bolsa de Valores, de mercadorias, de mercados futuros. Caso a soma do ganho líquido dessas ações, dessas movimentações, ultrapasse ali o valor de R$ 20 mil no ano, você também precisa fazer a declaração de imposto de renda. Além disso, caso no último dia ali, 31 de dezembro do ano anterior,
você tenha posse ou propriedade de bens ou direitos, né? Inclusive o que a gente chama de terra nua, enfim, de valores ali superior a 300 mil reais, você também precisa fazer a declaração do imposto de renda. E aqui, por último, tem uma condição aqui para quem passou a ser residente no Brasil, essa já é um pouco mais específica, mas também precisa fazer a declaração do imposto de renda. Essas daqui são os 5 principais. Sugiro sempre que você entre no site da Receita Federal, porque lá vai ter toda a discriminação de obrigatoriedade. Esses são os mais comuns que a gente tem aqui. Então, fica ligadinho, principalmente nesses 5 itens aqui. Se você se enquadrar em qualquer um deles, tá? Você não precisa se enquadrar em todos, óbvio, mas se enquadrou em um item, já tem a obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. Acho que você está... Estava mudo isso. Ótimo, professora. E quais são, né, as principais deduções e abatimentos também que podem ser utilizados na declaração do imposto de renda? Então, vamos lá. A gente já falou aqui um pouquinho dessa questão da obrigatoriedade. Então, óbvio que você vai precisar informar todos os seus rendimentos. Então, assim, tudo que você ganhou de movimentação financeira no ano, você vai precisar informar. Além deste ganho, a Receita também considera alguns itens, algumas despesas como dedutíveis. Então, eu sempre aconselho assim, que a gente precisa pensar na nossa vida financeira como um todo. Da onde veio o meu dinheiro e para onde foi o meu dinheiro. Então, normalmente, a gente vai ter ali os nossos rendimentos, principalmente da nossa fonte principal, seja o seu salário, ou caso ali o lucro, né? Se você for ali, por exemplo, um empreendedor, e esse valor ele vai para alguma coisa, né? Então, a gente tem ali os nossos gastos fixos, os nossos gastos variáveis, e dentro da declaração do imposto de renda, existem algumas despesas que a gente considera como dedutíveis, ou seja, é importante que você tenha toda a documentação que comprove essas despesas para que você consiga diminuir a base de cálculo do seu imposto. Então, o principal que nós temos são os gastos com saúde. Então, você, ao longo do ano, sempre que você tiver pagamento de plano de saúde, quando a gente estiver falando de plano de saúde de pessoa física, quando você for em médicos especialistas ou fazer algum procedimento hospitalar, sempre solicitar a nota fiscal dessa despesa referente a esse pagamento, sempre no seu nome ou no nome do beneficiário, se a gente estiver falando de dependentes, como os filhos, né? E guardar, né, toda essa documentação, porque na hora de fazer a declaração do imposto de renda, você pode informar lá no nosso campo de despesas esses valores gastos com saúde. E aí existe lá um teto onde esse gasto com saúde vai deduzir da base de cálculo do seu imposto de renda. Além dos nossos gastos com saúde, também gastos com educação. Então, caso você pague uma graduação, uma especialização, caso você tenha como dependentes filhos, né, que estejam ali em idade escolar e você esteja matriculado numa instituição de ensino privado, então, sempre que é possível de comprovação, ou seja, precisa da nota fiscal ou de um recibo que contenha os dados ali da empresa, né, para a qual você está fazendo o pagamento desse valor, você consegue também informar esses gastos lá na sua declaração de imposto de renda, que ele também vai abater da sua base de cálculo. Além disso, existem alguns casos específicos que os gastos com previdência privada também podem entrar como dedutíveis, né, na base de cálculo do seu imposto de renda, além do mais comum, que são os dependentes. Então, dependentes ali a gente acaba incluindo de forma geral cônjuges, filhos ou outros familiares ali, desde que comprovada a sua dependência financeira para com você. Eles também deduzem da sua base de cálculo do imposto de renda. Então, de uma maneira bem generalista, o que a Receita vai olhar? O quanto você ganhou durante o ano calendário anterior, o que você usou deste valor que você ganhou para com seus dependentes
entre gastos com saúde, educação ou, em alguns casos, previdência privada. Ele vai diminuir esses valores da base de cálculo, que é o valor que você ganhou anual, e aí, em cima dessa base, que ele vai calcular quanto que você deve, de fato, de imposto para a Receita Federal, ou se você tem algum valor a restituir. Então, o que acontece muito com essas deduções é que, durante o ano calendário, por exemplo, se você é CLT, a empresa vai descontando os valores mensais de imposto de renda, sem considerar essas deduções, porque a sua empresa não sabe quanto você está gastando com saúde, com educação, se você tem dependentes ou não. E aí, quando você faz a sua declaração do imposto de renda, a Receita verifica ali que você teve esses gastos dedutíveis, e aí você acaba tendo imposto a restituir em alguns casos. Ótimo, professor. Então, aí temos algumas situações, então, que é possível fazer essas deduções. E você poderia, então, dar um exemplo de como essas deduções elas podem beneficiar o contribuinte? Claro, professora Laís, né? Partindo desse exemplo que eu acabei de dar aqui nessa questão do contribuinte que tem imposto a restituir, né? Ele só vai ter o direito da restituição do imposto, porque a Receita Federal entendeu que, durante o ano, ele ganhou um montante de 50 mil reais tributáveis, por exemplo, a empresa onde ele trabalha foi descontando o imposto de renda na fonte perante essa base de cálculo do contribuinte, mas aí, ao fazer a declaração do imposto de renda, digamos que ele conseguiu juntar o montante ali de 10 mil reais de despesas dedutíveis. Então, quando a Receita for refazer o cálculo de tributação desse contribuinte, ela não vai tributar sobre os 50 mil de rendimentos que ele recebeu, e sim sobre os 40 mil reais, por exemplo, quando eu deduzo essas despesas. E aí, então, vai ter, possivelmente, um imposto ali a restituir para esse contribuinte. É interessante falar também que, dessas deduções, é imprescindível que você tenha sempre a comprovação, ou em nota fiscal, ou em qualquer recibo de pagamento. Por quê? Dependendo do valor a restituir, o que acontece? Existe um cruzamento de dados. Então, vamos supor aqui que nós estamos falando de uma despesa médica. Então, digamos que você foi ao médico, por exemplo, a terapia, né? A terapia é um que a gente faz com uma prestação de serviço para uma pessoa física, normalmente, né? O psicólogo. Essa despesa, ela é dedutível do seu imposto de renda, porque ela é considerada uma despesa médica, mesmo sendo prestada para uma pessoa física. O que acontece? O psicólogo, de um lado, ele tem que fazer a declaração de renda dele também. Então, ele vai precisar declarar que ele, psicólogo, recebeu da minha parte, Yasmine, o meu CPF, X valores. Eu, do outro lado, quando for fazer a minha declaração de imposto de renda, eu vou informar que eu paguei a este profissional o valor Y de despesas ali com terapia. Se as informações, ao se cruzarem, não forem idênticas, a gente vai cair na famosa malha fina. E aí eu vou precisar o quê? Eu vou precisar documentar, comprovar que este valor que eu informei, que eu paguei para o profissional psicólogo, está ali com o recibo datado, com o nome, valor, o CPF do psicólogo, normalmente o CRP do psicólogo, para que a Receita verifique ali qual que são as informações que não estão condizentes e para que ela aceite ou não o que eu estou comprovando. Então, todas as nossas deduções é extremamente importante que elas estejam ali sempre devidamente comprovadas, para que se nós venhamos ali a ser solicitados a prestar esclarecimentos, eu tenha ali toda a documentação comprovando. Perfeito, professor. E a gente sempre ouve dizer, né, em pagar o imposto de renda, mas como você disse, há então algumas situações em que nós podemos receber, né? Então, ter essa restituição de imposto de renda. Então, em quais situações o contribuinte ele pode ter a sua restituição de imposto de renda? Bom, principalmente nos casos onde as deduções superam ali a base de cálculo que o nosso contribuinte já veio
fazendo a sua contribuição mensal, ou caso ele tenha pago mais imposto do que necessariamente devido. Então, digamos que eu, contribuinte, tenho pelo menos 2 fontes de rendas distintas. Então, eu trabalho em 2 locais diferentes. Pode ser que esses 2 locais não se conversem e aí os 2 façam o recolhimento deste tributo. Na hora que eu faço a soma desses 2 rendimentos, pode ser que a minha base de cálculo seja diferente daquela com a qual eu estava contribuindo. Então, digamos que nos 2 serviços eu faço a contribuição pelo teto máximo de 27,5%, mas aí quando eu faço a somatória anual, a Receita entende que não eram os 27,5% que eu precisava ter pagado sobre cada fonte de renda. E aí, nesse cálculo anual, ela verifica ali que eu recolhi mais tributos do que eu deveria. Então, a gente também vai ter ali a questão da restituição. E um outro caso, uma terceira situação, é que quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a gente tem 2 opções de informação. Eu posso escolher por fazer a minha declaração de forma completa, onde a Receita ela vai pegar todos os rendimentos tributáveis, todos os recolhimentos que eu já fiz durante aquele período, todas as deduções que eu informei, e aí ela vai fazer um cálculo completo, considerando tudo isso. E a segunda forma, que é o que a gente chama de cálculo simplificado. Então, nesse cálculo simplificado, é para aquele contribuinte que não tem dependentes, às vezes não tem ali a comprovação das suas deduções, então, por mais que ele tenha, ele ainda não tem como comprovar. Ele pode optar por essa forma de cálculo. No próprio programa da Receita, ele sempre vai te mostrar como que está o seu imposto pelo cálculo completo ou pelo cálculo simplificado, aonde a Receita faz uma estimativa de base de cálculo, então ela não considera nenhuma dedução, mas aí ela diminui um pouco a sua base de cálculo e aplica a alíquota sobre aquela base de cálculo. Pode ser que, em alguns casos também, optando pelo cálculo simplificado, o contribuinte também tenha ali imposto a restituir. Mas isso sempre vai estar apresentado no programa da Receita Federal, lá de forma muito automática. Conforme você faz o preenchimento, ele já vai alterando esses valores pelos cálculos. Legal, professora. Tomara que tenhamos aí mais valores a restituir do que pagar, né? Sempre, né? Bom, professora, e houve alguma mudança importante na declaração do imposto de renda para o ano, né, para esse ano corrente, que você acha importante destacar aqui para quem está nos acompanhando? Bom, a primeira mudança que nós tivemos foi na própria tabela, né, de obrigatoriedade. Então, existiram alguns reajustes de valores, tanto para os rendimentos tributáveis, aumentou um pouquinho mais esse valor, quanto a questão dos rendimentos isentos, também houve alteração, mas quando a gente entra no site da Receita, esses valores já estão atualizados, vocês não precisam se preocupar com isso. Outra mudança que nós tivemos foi no próprio sistema da Receita Federal. Então, o contribuinte, atualmente, ele consegue fazer a declaração pelo site da Receita Federal, onde ele vai entrar no Meu Imposto de Renda e ele consegue fazer o preenchimento online da sua declaração. Mas, caso aquele contribuinte sinta necessidade, ele também pode fazer o download do programa da Receita Federal, aonde ele vai fazer o preenchimento. A grande mudança que nós tivemos do ano passado para esse ano foi que agora o programa da declaração do imposto de renda já conversa com o site do GovBR. Então, você consegue optar, né, a partir do momento que você inicia o preenchimento da declaração, se você gostaria de importar os seus dados do gov.br. Então, ele vai te redirecionar para o site do GovBR, você vai fazer o seu login com o seu CPF e a sua senha, e quando você volta ao programa, uma grande mágica acontece, e algumas informações já estão preenchidas. Então, principalmente os rendimentos tributáveis. Então, se você é CLT, já vai estar lá as informações de quais foram os seus rendimentos, de qual valor que a empresa fez de contribuição de INSS,
qual foi o valor que ela reteve de imposto de renda, de 13º, se você teve alguma prestação de serviços para qualquer órgão que seja vinculado com o governo, ele já vai vir preenchido também. Qual foi o valor autônomo que você recebeu, qual foi o desconto de INSS, de imposto de renda. Então, os sistemas, eles de fato agora começaram a conversar, porque as empresas como um todo, elas já prestam essa informação para o governo há muito tempo. Então, o governo sempre teve essa informação de quantos nós ganhamos, né, declaradamente. Só que nunca houve esse pré-preenchimento automático. Então, a partir desse ano, já tem essa facilidade com o GovBR, onde o sistema já puxa algumas informações. É claro que é sempre bom verificar se os valores estão corretos, se os valores estão batendo ali com seus informes de rendimento, mas isso já é, digamos assim, uma mão na roda, né? Já vem ali pré-preenchido algumas informações, já fica um pouco mais difícil da gente esquecer de informar aquilo ali. Houve também uma pequena mudança ali no valor de dedução por dependente, também aumentou um pouquinho o valor dedutível por dependente, e tem ali alguns campos novos de preenchimento, mas que são de informações mais específicas. Mas, no geral, eu falaria que a grande mudança foi essa questão do vínculo ali com o preenchimento do site GovBR. Nossa, essa mudança realmente facilita muito a vida. Já é um adianto. Lógico que tem que verificar se todas as informações estão corretas, mas ainda assim já economiza um bom tempo, não precisando preencher, né, todas essas informações. Exatamente. E, professora, é preciso ser contador para realizar a declaração de imposto de renda? Não, professora Laís, não é necessário ser contador, nem ter ali informações de contabilidade ou, enfim, estudar contabilidade para fazer a declaração do imposto de renda. Nós temos, né, com o passar do tempo, uma certa aversão a mexer com valores de dinheiro, de dados, a gente tem um certo receio em tudo que nós estamos falando, nossa, vai para o governo, é uma coisa obrigatória, mas a declaração cada vez mais tem ficado ali muito de fácil acesso, de fácil entendimento. É claro que a primeira vez que você entra no sistema, você pode dar uma assustada, porque são muitos campos, mas qual que é a dica? Vai e foca no que você faz. Eu tenho rendimento tributável, então eu vou preencher o rendimento tributável. Se eu não mexo com ação, com investimento, eu não vou mexer naquele campo. Então, não são todos os campos que são de preenchimento obrigatório. O próprio sistema, ele acusa, caso você não tenha preenchido alguma informação necessária. Então, você não consegue enviar a sua declaração se ela tiver com algum campo obrigatório sem preenchimento. Então, você não precisa ser contador, você não precisa entender de contabilidade, você precisa ter conhecimento sobre a sua movimentação financeira. O que você ganhou, para onde foi esse dinheiro, onde ele está, onde ele se transformou, e ter toda a documentação que comprove esses valores. Além do mais, o próprio site da Receita, ele tem muitos manuais explicativos de como mexer no programa, quais são as despesas que são dedutíveis, quais não são. Nós temos o Google, que é maravilhoso, então você só digita ali, é dedutível, não é dedutível, ele já te traz ali uma informação, principalmente vinculada ao site da Receita, que é muito verídica, então não precisa ser contador, você, qualquer pessoa ali que tem essa movimentação financeira vai conseguir fazer a sua declaração do imposto de renda. Mas se você sentir alguma dúvida, se sentir necessidade, contrate um profissional, que normalmente também não é obrigatório ser contador, né? Qualquer pessoa pode fazer declaração de imposto de renda, mas normalmente são esses profissionais que acabam ali tendo um direcionamento maior para estar prestando esse tipo de assessoria, de serviço também. Ótimo, professor. Então, tá aí a dica, pessoal. Caso vocês, né, queiram fazer a declaração, então, precisem, na verdade, então vocês mesmos podem fazer. Agora, também pode contratar um profissional.
Mas o importante, é claro, é sempre se manter informado, buscar informações a respeito do que, como a professora Yasmine diz, o que é dedutível e o que não é dedutível. E para finalizar, professora, o que acontece se eu resolver que eu não vou fazer a minha declaração de imposto de renda? Então, vamos lá. Como nós estamos falando de um documento obrigatório, existem consequências pelo não cumprimento da sua obrigatoriedade. Então, caso você se enquadre ali, né, na obrigatoriedade de estar entregando a declaração do imposto de renda e não faça dentro do prazo limite que a Receita Federal estipula, ou seja, o prazo no ano calendário de 2024 é até dia 31 de maio. Se você entregar essa declaração dia 1º de junho, você já entra como o não cumprimento da obrigatoriedade, né? E aí nós temos algumas questões. Primeiro, nós temos a multa pelo atraso da entrega da declaração. Essa multa, ela vai ter uma variação dependendo ali. O valor mínimo dela atual é de R$ 165, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido. Então, se eu tenho imposto a restituir, eu vou pagar R$ 165 de multa. Se eu tenho imposto a pagar, ele vai fazer um cálculo. 20% desse imposto a recolher dá menos que R$ 165. Se der menos, você vai pagar os 165. Caso este valor de 20% do imposto devido ultrapasse o valor de R$ 165, é este valor maior que você vai precisar recolher. Além do mais, você tem ali, você ganha uma inscrição na dívida ativa da Receita Federal. E aí, caso você precise da certidão negativa da Receita Federal, você não vai conseguir retirar, porque você vai ter ali um cadastro na dívida ativa da Receita Federal que vai impedir essa certidão negativa de ser emitida. Então, caso a pessoa precise de algum financiamento, empréstimo, participar de algum processo seletivo que envolva prestação de serviço para município, estado, ele não consegue ter essa certidão. Então, é importante que você se atente ali para saber se você está obrigado a fazer ou não a declaração de imposto de renda. Bom, pessoal, então é isso. Caso você se enquadre, como nos casos que a professora Yasmine mencionou no início aqui da nossa entrevista, então faça a declaração de imposto de renda. Mesmo que você precise aí realizar o pagamento, né? Que você não restitua, que você precisa realizar o pagamento. Lembrando também que o valor que você se você precisar pagar, esse valor também ele pode ser parcelado, sem cobrança de juros, mas pode ser parcelado também. O importante é fazer essa declaração, caso seja necessário, para que você evite maiores problemas futuros e também o pagamento de uma multa que não é nada agradável, que além de ter que pagar, né, o valor que você deveria pagar ao imposto de renda, você ainda terá que pagar uma multa. Então, melhor evitar que isso aconteça, né, professora? Exatamente, professora Laís. E só dando um adendo aqui, né? A gente falou em todo momento sobre obrigatoriedade, só quem é obrigado, só quem é obrigado. Caso você não se enquadre na obrigatoriedade, mas você veja necessidade de comprovar a sua renda, você também pode estar fazendo a declaração do imposto de renda. E aí você tem um documento oficial que comprova a sua renda. Como que acontece isso? Principalmente nos casos de MEI. Então, quem é microempreendedor individual não tem um holerite para comprovar uma renda. Então, às vezes, se vai alugar um imóvel, fazer um empréstimo ou um financiamento, ele não tem aquele documento que comprove a renda dele. Nesses casos, o que o MEI pode fazer? Ele pode fazer uma declaração de imposto de renda, ele pode considerar o rendimento que ele recebe do MEI como lucro, né, já que ele é dono do próprio negócio, e até um determinado valor, esse rendimento ele é isento. Então, a Receita, ela aceita como um rendimento, mas ela não tributa esse rendimento. E aí já é uma forma, então, de caso você precise comprovar a sua renda, a declaração do imposto de renda, ela é aceita em todo o território nacional como comprovante de renda.
Então, esse é um caso onde o usuário ele não seria obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, mas se torna interessante que ele faça, e aí ele precisa fazer dentro do prazo também. Muito legal essa sua dica, viu, professora? Bom, pessoal, eu agradeço então aqui a todos que nos assistiram, ficaram até o final e aprenderam um pouco mais, muito mais a respeito de declaração do imposto de renda. Agradeço também a professora Yasmine pela disponibilidade, por ter passado tanto conhecimento aqui para nós. Eu que agradeço, professora Laís, o convite. E caso vocês tenham qualquer dúvida, é só deixar aqui no comentário do nosso vídeo, que a gente vai buscar responder aqui dentro da nossa capacidade de conhecimento. Muito obrigada, pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo do canal Café com Economia. Até lá!